Nós vamos trabalhar agora os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. O artigo 17, ele traz os casos em que é possível a venda, alienação de bens da administração pública. E fala que é subordinada à existência de interesse público devidamente justificado e será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Aí o artigo 17 traz vários incisos, né? E são aqueles casos em que há o que a gente chama de dispensa de licitação. O que a gente vai ver é que existem tipos, né? E tipos. Nós temos licitações dispensada e de licitação dispensável. Então é isso que a gente vai tratar agora. Em suma, esse assunto é exceções à obrigatoriedade de licitar. Como a regra é licitar, a gente precisa estar atento quais são os casos em que a lei diz que ela não é necessária, né? Então, a Lei 8666 estabelece algumas hipóteses que é admitida a contratação direta, sem a realização de licitação, né? E essa contratação direta, ela pode ser feita por meio de dispensa de licitação, que se divide em licitação dispensada e dispensável, ou por inexigibilidade de licitação. Quando a gente fala dispensada, nós estamos falando de um ato vinculado, tá? Eu quero que vocês gravem isso. Vinculado ao quê? A lei fala que nos artigos 17 não haverá licitação, porque existe uma lei, existe uma expressa previsão na lei de licitação. O artigo 17 fala em que as hipóteses de alienação de venda, né, em que o interesse público justifica, né, essa venda, a contratação é direta. Então, o próprio artigo 17, a lei, né, 8666 no artigo 17, naqueles casos de venda de bens, né, pela administração pública, é claro que ali existe, tem todos os incisos ali e alíneas que falam que é necessário, né, ter uma autorização de lei, né, e que às vezes pode haver permuta, ou pode ser dado em dação em pagamento, pode ser feita uma alienação gratuita ou onerosa. Aqueles casos 17, artigo 17, que é o que a gente chama de licitação dispensada, essa não existe uma margem de escolha pelo administrador, não. Ele simplesmente não pode fazer a licitação. A dispensável, não. A dispensável, que está no artigo 24, são situações em que a licitação é possível. E aí a gente fala que no artigo 24, os casos do artigo 24, da Lei 8666, são casos em que fica a critério, a discricionariedade do administrador decidir se ele vai fazer o processo licitatório ou não. Então, no artigo 24, é o que a gente chama de licitação dispensável. Para a gente ter uma ideia aqui do que fala o 24, vou pegar a lei aqui, 8666. Ó, é dispensável, repara, ele já usa a terminologia, né? É dispensável a licitação. Inciso 1. Para obras e serviços de engenharia no valor de até 10% do limite previsto na lei A do inciso 1 do artigo anterior, desde que não se refira a parcelas da mesma obra, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza no mesmo lugar, tá? Então, 10% abaixo do valor que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Inciso 2. Para outros serviços, compras de até 10% do limite previsto na linha do inciso 2 do artigo anterior para alienações. Então, ele vem colocando. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, inciso 3. Inciso 4. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento, de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança das pessoas, das obras, dos serviços, equipamentos, por aí vai. O inciso 5, quando não acudirem interessados, não aparecerem interessados à licitação anterior e essa justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração pública, não apareceu ninguém, não pode ser repetida porque tem urgência. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços e normalizar o abastecimento, quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos que são praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com o fixado pelos órgãos oficiais competentes. Então, esses casos, e por aí vai, tá? São muitos incisos, são mais de 30.
E por aí vai, só para você ter uma ideia. Nesses casos do artigo 24, então, a gente fala que a licitação é dispensável. Exige uma margem de discricionalidade. O administrador público ele vai decidir se ele faz ou não faz, tá? Se ele entender que não é necessário, ele faz a contratação direta. No 17, não. No 17, a licitação ela é dispensada. São as hipóteses de venda de bens públicos, de alienação, tá? Já nos casos de inexigibilidade, é diferente. Inexigibilidade, que é o artigo 25, a contratação é direta, ela se dá em vista da inviabilidade da competição. O que acontece na inexigibilidade? Na inexigibilidade, não tem como haver concorrência. Então, aquilo que a gente viu, aquele princípio lá, né, que é melhor que haja muita concorrência para que as propostas sejam analisadas, né, que haja um maior número de licitantes participando, aquela coisa toda, ela não vai existir aqui, né? Ela não vai existir aqui. Pelo contrário, não vai ter ninguém, às vezes, para participar, ou às vezes só tem uma pessoa que só tem um conhecimento técnico, né, ou tecnológico para participar. Então, no 25, fala os casos de inexigibilidade. Você fala, Giovana, olha, os casos de dispensa são mais de 30 incisos, né? Como que numa prova objetiva, num concurso, numa prova da OAB, como que eu vou lembrar se isso é um caso de dispensa ou isso é um caso de inexigibilidade? Como que eu vou gravar mais de 60 incisos entre um caso e outro? Você não vai fazer isso. O que você vai fazer? Como os casos de inexigibilidade são menores, são só 3, tá? Você vai gravar quais são os casos de inexigibilidade. Que são, a contratação ela vai se dar porque não tem condição de competição. Você grava essas. Tudo que não for inexigibilidade é dispensa. Giovana, mas aí na dispensa, como é que eu vou saber o que é dispensável e o que é dispensado? Ora, falou que é venda de bem público, alienação de bem público, ela é dispensada, tá no 17. Não vai ter de jeito nenhum, a lei fala para não ter. E o que sobrar é o 24, são os 30 e tanto incisos. Então, o que a gente faz? A gente grava primeiro a inexigibilidade. O artigo 25 fala. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Olha, material, equipamento ou gênero que só tem um representante exclusivo, vedada a preferência de marca. É lógico que não vai se optar por marca. Aqui está dizendo que é um produto que só uma pessoa faz. Um equipamento ou material, um gênero que só tem uma empresa exclusiva. Devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou serviço. 2. Para a contratação de serviços técnicos, são aqueles serviços técnicos intelectuais, enumerados no artigo 13, de natureza singular, por profissionais de empresas de notória especialização, vedada inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Olha, você precisa de um parecer de um ex-ministro, né? Você precisa de a administração precisa fazer uma defesa num processo e ela depende de um projeto de alguém, de um cara muito top, entendeu? Que tem um conhecimento, uma notória especialização profissional, né? E que isso vai fazer toda a diferença. Isso é possível. 3. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Vai ter um show de fim de ano e necessariamente tem que ser o Roberto Carlos, né? Por quê? Porque não tem outro no nível dele para aquele tipo de coisa, né? Para aquele público. Então, a contratação de um profissional, por exemplo, de qualquer setor artístico, diretamente através de um empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, veja bem, o próprio parágrafo primeiro fala, né? O que é notória especialização, né, que a gente fala no inciso 2, para contratação de serviço técnico, né, de notória especialização. Notória especialização é um profissional empresa cujo conceito no campo de sua especialidade decorre de um desempenho anterior
estudos, experiências, publicações, organizações, aparelhamento, equipe técnica, outros requisitos relacionados à sua atividade, que permitem inferir que o seu trabalho é essencial, indiscutivelmente o mais adequado. Olha, precisa Niemeyer, né, quando ele ainda projetava, ele seria um caso de inexigibilidade, a contratação dele para fazer o projeto arquitetônico, os projetos que foram feitos para Brasília, né? Então, nesse caso, ele era considerado de notória especialização, era um caso de inexigibilidade de licitação. Um parecer de um grande jurista famoso, específico na cara, é um administrativista, ele é a palavra. A Maria Silvia Sanello de Pietro, por exemplo, um parecer dela, né, na área do direito administrativo. Então, nesses casos, você está diante de uma situação de inexigibilidade. E a regra, quando você identifica a inexigibilidade, quando você pensa, tem como concorrer? Não, não tem concorrência. São essas três opções. Então, você grava a inexigibilidade, que nesse caso a contratação direta ela é permitida, porque é inviabilidade de competição. O que sobrou vai ser dispensa. Mas, Giovana, vai ser dispensa, porque é uma licitação dispensada ou dispensável. Ela é dispensada se for alienação, venda de bens da administração pública. Ou seja, aquela que não vai se realizar mesmo porque a lei fala que não precisa. Agora, é dispensável, que é aquelas outros 30 e tantos incisos, que é o que sobrar, que não for alienação de bem, sobrou. Não foi inegibilidade, não foi alienação de bem, cai na dispensável. Ali o administrador faz se quiser. Tá? As hipóteses de dispensa de licitação representam um rol taxativo. Isso eu quero que você grave. O artigo 17 ou artigo 24, a dispensa é um rol taxativo, é só o que está escrito ali. Eles estão exaustivamente previstos no artigo 17 e 24 da Lei 8666. A legislação, o administrador ele não pode aumentar o rol, mas pode vir, obviamente, uma nova lei. Claro que se vier uma nova lei alterando o artigo 17, alterando o 24, aí pode. Não pode o administrador dar uma interpretação, né, diferente em querer incluir outros casos. Ele não pode. Mas pode haver uma alteração legislativa e mudar o artigo. Aí sim, aí pode aumentar ou diminuir as hipóteses que estão previstas ali. Os casos de inexigibilidade, que são os do 25, eles traduzem um mero rol exemplificativo. Olha que interessante. Enquanto na dispensa o rol ele é taxativo, na inexigibilidade o rol é meramente exemplificativo. Por quê, gente? Porque é uma coisa mais subjetiva. Repare, é subjetivo. O que é uma contratação de um artista profissional consagrado pela crítica? O que é um serviço técnico enumerado com um profissional de notória especialização? É uma coisa mais subjetiva, mais abrangente, entende? Os critérios não são objetivos. Por outro lado, ele é um mero rol exemplificativo porque a competição, se ela se mostrar inviável, qualquer que seja, ainda que não seja nenhum dos três casos aqui, se ela se mostrar inviável, não é caso de licitação, então ela é inexigível. Então, só para você recapitular aqui, na dispensa de licitação, o rol é taxativo, né? A licitação é dispensada, não é feita. Na dispensável, o administrador tem a discricionariedade. Na exigibilidade, existe uma inviabilidade de competição, por isso que ela não ocorre, né? Então, é por isso que é importante a gente fazer essas diferenças, tá certo? Olha só, falando na inexigibilidade, então, vamos falar um pouco mais dela. A Lei 8666 estabelece que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade. Para aquisição de materiais, a gente viu equipamentos ou gêneros, né? Tudo isso eu já li para vocês, né? Dessa forma, então, quando ela é inexigível, vamos enxugar então isso para poder gravar. Se o fornecedor é exclusivo, então só tem um fornecedor de serviço ou de produto. Não pode especificar a marca. Marca não pode definir. Marca não é critério para definir nada. Mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Eu nem sei se existia só essa empresa, mas eu me lembro desse fato. A Petrobras estava construindo o TGC, Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas.
E ela contratou com uma empresa, se eu não estou enganada, é de nome Chicago, que era uma empresa que, se eu também não estou enganada, era a única que tinha tecnologia para construir aquelas esferas gigantes que você passa em frente ao TGC, aquelas bolas, aquelas esferas, para condicionar o gás natural ali. Se eu não estou enganada, ela era a única que tinha essa tecnologia. Então, vamos pegar esse exemplo. Vamos supor que seja ela. Não sei se é o caso, mas eu lembrei agora. Que seja a única que tenha tecnologia para fazer aquelas esferas. Seria um caso de inexigibilidade, porque não teria ninguém para fazer esse outro serviço, né? Um profissional de notória especialização, mas não é permitido para serviços de publicidade e propaganda. Ó, falou que é publicidade e propaganda, tem que fazer licitação. Aí não tem jeito. A gente está falando aí de projetos e de situações em que envolvam contratação de profissional de serviço intelectual, né? Então a gente está falando aí, olha, de um projeto arquitetônico, de um projeto contábil, de um parecer jurídico, né? Nós estamos falando aí de alguém que tem um peso, tem uma história, né? Tem um caminho reconhecido, né? É um artista consagrado também, mas se quer ver Roberto Carlos, não tem similar a Roberto Carlos, né? Consideramos como notória especialização profissional cujo conceito a gente já conversou no campo de sua especialidade, decorre de desempenho anterior, de estudos, também já falei isso para vocês. Então, quando a competição é inviável, grava essas três coisas, mas sabendo que o rol é só exemplificativo, podem existir outras situações. Fornecedor exclusivo, vedada preferência de marca, profissional de notória especialização e artista consagrado. A licitação dispensada, como eu disse para vocês, né? Ela estabelece que a alienação de bens imóveis pertencentes à administração pública direta, que é pertencente aos estados, aos municípios, à União, ou até mesmo às autarquias e às fundações, deve ser precedida de uma autorização legislativa. Então, para você vender um bem público, precisa de uma lei daquela casa legislativa. Se você está falando de um bem público da União, você precisa de uma autorização do quê? Do Congresso Nacional, de uma lei aprovada pelo Congresso. Se você está falando de um bem do Estado, de um Estado da Federação, das Assembleias Legislativas, uma lei aprovada pela Assembleia, e aí vai, se é município aprovada pela Câmara de Vereadores, né? Então, é através de uma autorização legislativa que os bens poderão ser vendidos, alienados, né? Também é exigida para todos os entes da administração pública, inclusive para estatais, a realização de uma avaliação prévia. Tem que haver uma avaliação prévia. Observados tais requisitos, a alienação de bens imóveis se dará por meio de licitação na modalidade de concorrência. Excepcionalmente é admitido o leilão. Excepcionalmente. Então, quando a gente for estudar, você vai ver que falou que é venda, né, de imóveis, a licitação seria na modalidade de concorrência. Mas isso seria no caso numa exigência de licitação. Não obstante essas exigências, a legislação traça hipótese em que essa licitação para bens imóveis vai ser dispensada. Então, a regra é que se fosse vender um bem imóvel da administração direta, de uma autarquia, de uma fundação, a regra é que se tivesse licitação. Mas existem situações na própria Lei 8666, no artigo 17, em que não precisa licitar. Dação em pagamento. Vai ser dado aquele bem para pagar uma dívida que aquele ente tem. Uma doação para um outro órgão, para outra entidade, para qualquer esfera do governo. Uma doação, vai doar um bem. Vai doar um terreno, União doando um terreno para o município. Uma permuta, uma troca. Fazendo uma troca. Vamos trocar um terreno que é do estado do Espírito Santo por um de Minas, ou por um município de Linhares, por exemplo. A investidura, venda ou outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo, né? Então, vai vender de um órgão de uma entidade de administração pública para outro órgão ou entidade de administração pública. De administração pública para administração pública, qualquer esfera. Não precisa, tá? Porque não está vendendo para particular. Se a alienação, se a transferência é gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso,
locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária, reforma agrária, que são desenvolvidos por órgãos ou entidades de administração pública. Vai transferir bens para o pessoal do sem teto, né? Ou sem teto, porque não tem imóvel urbano, ou porque nós estamos falando de regularização fundiária e aí você entra na área da reforma agrária. Procedimentos de legitimação de posse, alienação gratuita em se tratando de aforamento, e aí vem, tá? Todas as, as possibilidades aqui, que são muitos incisos. Vendas de ações, vendas de títulos, permuta, né? Vendas de bens produzidos ou comercializados por órgão da administração. Isso aqui é um rol, como nós temos mais de 30 incisos, você precisa ler, né? Entre um e o outro, você tem mais de 30 incisos. A dispensável, como eu já disse para vocês, tem a ver com obras, né? E valores dessas obras. Esses valores que você está vendo aqui, como eu disse para você, eles foram alterados, tá? É o dobro disso aqui. Tá? Essa aqui vai ser 33 mil, para você ter uma ideia. Eu vou te mostrar, só para você ter uma ideia, aqui, obras em engenharia de 10%, né, que seria 15 mil reais, nós estamos falando de 33 mil reais agora. Então, eu quero que quando você leia esses artigos, né, da licitação dispensável aqui, que é o artigo 24, né, você leia com a alteração que foi feita pelo decreto que eu te falei, agora em 2018, tá? O decreto 94, confirmar o número dele aqui, 9412 de 2018, que alterou esses valores todinhos, então cuidado quando você for ler qualquer livro, tá? Então, quando nós estamos aí, naqueles casos do 24, ela é dispensada, né? Que são esses valores dessas obras e compras, guerra e grave perturbação da ordem, emergência, calamidade. O que nós estamos vivendo hoje, essa situação de pandemia, é um caso de dispensa de licitação. A licitação é dispensável. O administrador público ele faz se ele quiser fazer, mas seria um caso de dispensa para contratação de médico, por exemplo, né, de qualquer tipo de obra ou até realização de uma obra de emergência. Nós estamos vivendo uma situação, né, de emergência ou de calamidade. Quando não acudirem interessados de licitação anterior, olha que interessante aqui. Foi feita uma licitação, não apareceu ninguém, não tem como fazer de novo, porque vai dar prejuízo à administração, né? Não pode, não tem tempo, é urgente. Isso se chama de licitação deserta. Licitação deserta é quando não aparece interessado. Então, licitação deserta é uma das coisas que mais causa confusão nas provas. As pessoas acham que é inexigibilidade porque não tem concorrência, mas a verdade não, é um caso de dispensa. E quando a União tiver que intervir no domínio econômico também para regularizar preços e abastecimento, tá? Quando as propostas forem. Todos esses artigos eu já li para vocês, né? Então, esses casos aqui são os casos do 24. Bom, existe uma situação de superfaturamento, né? Então, a gente viu que a contratação também pode ser feita diretamente por inexigibilidade ou até mesmo por dispensa, né? Respondem solidariamente pelos danos causados à fazenda pública. Então, se houve, né, se não houve, né, um caso de inexigibilidade ou de dispensa que justificaria a contratação direta, e aí o poder público vem sem justificativa e contrata, não é caso de inexigibilidade, não é caso de dispensa. Ele vai lá e contrata diretamente, eles respondem solidariamente, né? O administrador público, né? E a fazenda pública e o fornecedor. Então, você tem aí uma responsabilidade solidária do dano causado à fazenda pública, né? O fornecedor ou prestador de serviço e o agente público. Então, os dois vão responder solidariamente aí pelas sanções, né, civis, criminais e tudo mais. O processo de dispensa e inexigibilidade, ele é um processo, isso tem que ser justificado, né? Então, nas situações em que houver contratação direta, por dispensa ou por inexigibilidade, deverá ser feita a respectiva justificativa, tá?
com apresentação no que couber dos seguintes elementos. Qual o primeiro deles? Caracterizar a situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança que justifique a dispensa quando for o caso. Tá? A razão da escolha do fornecedor ou do executante, nos casos de inexigibilidade. Justificativa do preço. Se o preço é exorbitante, né? Estão cobrando a mais, não tem condições de realizar licitação. Né? Todos que apareceram com preços superfaturados acima do valor. Documento de aprovação dos projetos de pesquisa, aos quais os bens serão alocados. Né? Então, tem que um documento que aprove os projetos das pesquisas. Bom, em relação à dispensa e inexigibilidade, como é um tema são muitos incisos, a gente não tem como trabalhar um por um, né? Mas a dica que eu te dou é você trabalhar primeiro com a inexigibilidade. Se você estiver diante de uma situação numa prova em que você está com dúvida se é inexigibilidade ou dispensa, grava os casos do 25, a inexigibilidade. O que não for inexigibilidade, ou vai ser dispensa porque ela é dispensada ou porque ela é dispensável. Dispensada é aquele ato, né, vinculado. A lei fala que não é para fazer naqueles casos de alienação, do 17. Né? E o que não for 17 é o 24. Ela é dispensável e o administrador faz a licitação se ele quiser fazer. Deixa eu ver aqui. Parte de modalidade, para a gente já começar a ver isso hoje. Bom, tudo bem até aqui? Vou entrar. A gente não vai conseguir concluir modalidade hoje, porque são muitas, em todas as fases, mas a gente já começa hoje. Tudo bem? Posso ir? Vamos olhar as doutrinas. Bom, as modalidades de licitação, gente, elas estão dispostas no artigo 22. Eu falei para vocês que uma coisa é tipo, outra coisa é modalidade. Tipo é aqueles que estão elencados lá no 45, que é o menor preço, a melhor técnica e preço, ou maior lance e oferta. A modalidade já é outra classificação, né? Então, as modalidades são os ritos, são os procedimentos que vão ser adotados e vão ter as fases, cada uma fase, vocês vão ver, que vão ser adotados em um procedimento licitatório. Quais são elas? Não estão todas aí não, porque tem uma que foi criada depois, em 2002, e essa lei ela é de 1995. Então, na Lei 8666, vai estar a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão. Mas em 2002, né? Em 2002, veio uma nova lei, tá? E aí, a Lei 10.520 de 2002, e criou uma nova modalidade chamada pregão. Então, nós temos mais uma ali, tá? Nós temos concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão. A concorrência, gente, é a modalidade, né, de licitação mais complexa de todas. E por ela ser mais complexa e ela ter mais exigências, ela é utilizada para obras e serviços de maior vulto, de valores mais altos. Obras de engenharia ou tudo aquilo que envolva muito dinheiro. Só isso? Não. Aqueles casos de concessão, falou que é um contrato de concessão de serviço público, de permissão de serviço público, ou concessão do direito real de uso. Você está diante de uma modalidade de concorrência. Então, a concorrência ela é uma modalidade mais complexa. Ela é uma modalidade de licitação entre quaisquer interessados, ou seja, qualquer pessoa pode, né, participar na fase inicial de habilitação preliminar, que comprove e possui o quê? Os requisitos que estão ali de qualificação no edital, né, para executar aquele objeto. Ela é uma modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor do seu objeto, tanto na compra quanto na alienação de bens imóveis. A administração pública vai vender ou vai comprar imóveis, essa modalidade é utilizada. Ressalvado o disposto no artigo 19, como nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais. Nesse último caso, nas licitações internacionais, tem que ser observado o limite que nós vamos ver no artigo.
E a tomada de preço, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional, ou convite quando não houver fornecedor de bens no serviço no país. Veja bem, a regra é que na concorrência, você falou que é compra ou venda de bens imóveis, a administração está comprando, está vendendo, né? Ou nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais, usa-se essa modalidade. Só que nas licitações internacionais, você pode usar outro modalidade, que é a tomada de preço. Quando o órgão ou a entidade dispuser de um cadastro. Aquele órgão, aquela entidade que está participando da licitação, ela tem um cadastro internacional de fornecedores. Ela está lá. Então, aí pode ser uma modalidade mais simples, que é a tomada de preço. Ou convite, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no país. Como eu disse para vocês, a concorrência é a modalidade mais complexa. Tá? Ela é utilizada para contratações de valor mais alto, mas também pode ser utilizada em qualquer valor. Gente, quem pode o mais, pode o menos. Se ela pode ser usada para uma contratação de qualquer valor, tanto do valor mais alto como do valor mais baixo pode ser utilizado. Só que ninguém vai utilizar ela para casos mais simples, porque ela é extremamente complexa, né? Mas ela deve ser obrigatoriamente adotada, como eu disse, na compra e venda de bens imóveis, né? Em alguns casos a gente vai ver que pode ser usado o leilão, as concessões de direito real de uso, tá? E as licitações internacionais. Nesse caso aqui ela é obrigatória. A tomada de preço é a segunda menos complexa. Então, se nós tivéssemos uma hierarquia aí de quais são as modalidades mais complexas e menos complexas, nós teríamos aí a tomada de preço. Tomada de preço é uma modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados. Olha lá, na concorrência todo mundo pode participar desde que preencha os requisitos que estão no edital. A tomada de preço não. Já existe um pré-cadastramento de quem vai participar, né? Ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. Então, ele é interessante porque quem pode participar dessa modalidade? Os interessados que já têm um cadastro junto daquele ente público e que, ou então todos aqueles que atendem os requisitos que estão lá e que se cadastrarem até 3 dias antes do recebimento das propostas. Esse lance de prazo, de quantos dias antes para se cadastrar, isso também é muito cobrado em prova. Então, grave isso, a tomada de preço, ou vai participar quem já está cadastrado, ou quem se cadastrou até o terceiro dia antes. O convite, também chamado de carta convite, é uma modalidade de licitação utilizada entre interessados do ramo pertinente ao objeto. Ou seja, a administração pública, qual é o objeto? É construção civil? Não é construção civil, é venda de mercadorias? Qual é a área? Qual é o ramo pertinente? Então, vai ser só entre interessados do ramo pertinente, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3. Olha que interessante. Aqui é muito mais simples a carta convite. Eles vão ser convidados. A administração pública manda uma carta convite para pessoas, por exemplo, ela quer fazer, a administração pública precisa reformar, tá? E é uma obra pequena, o valor é baixo, a gente vai ver depois a tabela de valores. Ela precisa reformar creches, escolas, quadras municipais, e ela precisa contratar uma empresa de construção civil. Ela vai mandar carta convite para empresas de construção civil que estão cadastradas com ela, que já participaram de licitações anteriores, ou quem nunca participou, mas que ela tem ciência, tá? No mínimo 3. Ela vai ter que mandar pelo menos 3 cartas para empresas diferentes. E ela vai fixar em local apropriado cópia do instrumento convocatório. Então, além de encaminhar essas cartas, vai ficar uma cópia do instrumento convocatório, né, na repartição pública. E, e, e as pessoas também que manifestarem o seu interesse podem, até 24 horas antes da apresentação da proposta, se cadastrar. Então, se estenderá aos demais cadastrados nas correspondentes especialidades que manifestarem o seu interesse com antecedência até de 24 horas, tá? Então, olha que lá na tomada de preço eu posso me cadastrar até 3 dias antes, aqui até 24 horas antes. Em suma,
Na modalidade convite, o administrador tem um dever de convidar no mínimo 3 interessados daquele ramo de atividade que podem ou não estar cadastrados. E mesmo sem um convite formal, os demais cadastrados também podem participar. Mesmo eu tenho cadastro, mas eu não recebi a carta convite, mas eu posso manifestar o meu interesse até 24 horas antes da apresentação das propostas. Eu tenho cadastro, mas não recebi a carta convite. Até 24 horas antes eu posso. Quando, por limitações de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção no número mínimo de 3, a licitação poderá prosseguir. Contudo, essas circunstâncias devem ser justificadas. Não apareceu um mínimo 3, ela pode prosseguir. Trata-se da modalidade mais simples de licitação. Ela só trabalha com valores baixos. Utilizado quando o contrato for de valor mais baixo. A gente vai ver os quadros daqui a pouco. A administração deve convidar pelo menos 3, cadastrados ou não, né? Como a gente já viu, é necessária a publicação no Diário Oficial. A cada novo convite que a administração realizar, com objeto idêntico, assemelhado, e não existindo na praça mais de 3 possíveis interessados, é obrigatório o convite no mínimo mais um, tá? Então, veja bem, a cada novo convite, a administração vai e manda para 3, tá bom? Mandou para 3. Que 3 ramos iguais da construção civil, tá? E existindo na praça mais de 3 possíveis interessados, é obrigatório o convite de no mínimo mais um. Então, tem que ser pelo menos 4, enquanto existirem cadastrados, tá? Então, se convidou 3, né? Convidou 3. Não apareceu, tem que convidar mais. Então, se existe na praça mais de 3 possíveis interessados, é o próximo convite que seja pelo menos mais um, ou seja, no mínimo 4. Então, quando a administração realizar novos convites que sejam idênticos, ela deverá ampliar a quantidade de convidados, devendo no mínimo mais um a cada nova licitação. Se ela amplia o convite, não são mais 3, são 4. Ela abriu o convite de novo, mais um, sempre mais um. Essa limitação de valores mudou. Então, eu vou tentar compartilhar na tela com vocês agora a nova lei, tá? Que trata da nova tabela, para você ter uma ideia. Vou tentar compartilhar aqui essa nova lei, para você ter ideia como que esses valores mudaram. Vê se aparece na sua tela. Para obras e serviços de engenharia, o decreto que eu falei para vocês, 9412. Estão ouvindo, gente? Os valores estabelecidos no inciso 1 e 2. Positivo, professor. Aqui na minha tela está perfeito. Está aparecendo? Então, esse decreto foi o que mudou, tá? A tabela que está no artigo 23, que eu falei para você do inciso 2. Então, olha só, os valores que estão estabelecidos para a licitação é o seguinte: se você está falando de obras e serviços de engenharia, então falou que é obra e serviço de engenharia, se for a modalidade convite, que é aquela modalidade mais simplesinha, falei para o exemplo que eu dei, o município está querendo contratar para fazer reforma de creche, escola, quadra. Então, ela lançou, né, essa licitação com carta convite para as empresas que têm cadastrado nesse ramo de engenharia, né, de construção civil. Se é até 330 mil, cabe a modalidade convite, tá? Mas se nós estamos falando de até 3 milhões e 300 mil, já não pode ser mais, em se tratando de se a obra ou serviço de engenharia for passar de 330 mil e for até 3 milhões e 300, necessariamente tem que ser a tomada de preço. Ou, se você estiver falando de uma obra e serviço de engenharia que o valor é superior a 3 milhões e 300, aí só pode a concorrência. Aí você pode perguntar, Giovana, mas aqueles outros valores de 330 mil e de 3 milhões e 300, se eu quiser abrir na modalidade, eu administrador, quiser abrir na modalidade concorrência, eu posso? Pode, porque a concorrência ela é mais complexa, então qualquer valor você pode fazer. E quem pode o mais, pode o menos. O que você não pode é inverter. Se você está com uma obra de engenharia de 3 milhões e 300, você não pode abrir na modalidade convite, você não pode abrir na modalidade tomada de preço, tá?
Então, do mais para o menos pode, o contrário não. Então, se você tem uma obra acima de 3.300.000, obra ou serviço de engenharia, só na modalidade de concorrência. Mas se eu estou falando de compras e serviços que não são de obras e de engenharia, convite até 176 mil, tomada de preço 1.430.000 e concorrência acima de 1.430.000. Olha, esse decreto entra em vigor 30 dias após. Isso aqui é de 18 de junho de 2018. Então, quando você vai lá na lei de licitações no site do Planalto, os valores ainda estão desatualizados. Os valores não estão esses, tá? Então, aqueles valores menores de 150 mil, 880 mil. Então, você tem que estar atento, porque do lado você vai ver a opção lá, né? Vide decreto tal. Se você viu o vide decreto tal, você tem que ficar atento a isso. Deixa eu descer aqui, tirar esse da tela e pegar a apostila de novo. Vê aí se apareceu para você agora a apostila novamente. Positivo, Apareceu, tá na né? tela. Tá Isso. Tem vendo? Tá som. vendo como os modelos mudaram? Então, olha aí, os modelos antigos, antes de 2018, os valores, desculpa, onde era 150 mil, por exemplo, foi para 330. Tomada de preços foi para abaixo de 3.300.000, de 330 a 3.300.000. E concorrência acima de 3.300.000. E obras e demais serviços, que aí está 80 mil, foi para 176 mil. Tá? Tomada de preços ficou entre 176 mil e 1.430.000. E concorrência foi para 1.430.000, acima de 1 milhão, desculpa. Acima de 1.430.000 para compras e demais serviços. Então, repare que esses valores ali, embora na redação original estejam assim, na Lei 8.666, você vai ver lá, ele vai falar vide decreto. Eu quero que você esteja atento a isso, tá? E aí, como eu disse para vocês, ó, a Lei 8.666 estabelece que nos casos em que couber convite, a administração pode utilizar a tomada de preço. Por quê? Porque o convite e a tomada de preço são procedimentos licitatórios, que a gente vai ver as fases deles, muito mais simples do que a concorrência. Então, se o administrador quer pegar um valor pequeno e utilizar a modalidade complexa, não tem problema nenhum. O que ele não pode fazer é pegar um valor alto e querer botar numa modalidade simples. Isso ele não pode fazer. Por exemplo, olha lá. Em uma licitação para a contratação de uma obra estimada em 100 mil, a modalidade seria o convite, porque é baixinho o valor. Contudo, o administrador pode utilizar a tomada de preço ou a concorrência, que são os dois mais complexos. Pode, não tem problema, porque ele não pode fazer o contrário. Também podemos especificar uma licitação para compra de bens cujo valor é 400 mil. Neste caso, a modalidade é a tomada de preço, mas também pode ser utilizada a concorrência. Então, a concorrência você pode usar para qualquer valor, porque ela é mais complicada, mais complexa, não vai causar nenhum prejuízo à administração. Então, lembrando que essa tabela aí desse livro, apesar dele ser posterior a 2018, essa obra é de 2019, tá? Eu tive o cuidado de olhar isso e o valor está desatualizado, tá? E aí, a possibilidade aí dos consórcios públicos, ao licitarem, possuírem o dobro, tá? Ou até o triplo. Então, quando você tem 3 entes da federação participando de um consórcio público, a gente viu na aula passada, né, que os consórcios são formados só por entes da federação, você tem até o dobro. E se tiver mais de 3 entes da federação, esse valor daquela ela que a gente viu, ela até triplica, tá? É... As organizações industriais da administração federal direta, em face de suas peculiaridades, obedecerão os limites estabelecidos para obras e serviços de engenharia. Também para suas compras e serviços em geral, desde que para aquisição de materiais aplicados exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação de armamentos, né, pertencentes à União, tá? Falou que é para comprar materiais bélicos, né, para guerra, aí esses limites de obra
de serviço de engenharia é o que a gente vai utilizar, que são esses valores mais altos. O que mais que tem? Concurso. Concurso é uma outra modalidade, né? Então a gente falou aí da concorrência, da tomada de preço, convite. O concurso é uma modalidade de licitação de qualquer interessado. O que vai se escolher aqui é um trabalho técnico, científico, artístico, né? Mediante, quer que se um concurso para ver quem vai pintar as telas que vão ser expostas, né, no Palácio do Planalto, por exemplo, né? Então, vai ser feito um concurso para aqueles melhores trabalhos artísticos para adicionar aquelas telas que vão ser adquiridas, por exemplo, né? E aí vai ser uma instituição de um prêmio ou uma remuneração aos vencedores. Olha, uma licitação para poder fazer um trabalho de uma escultura que vai ser colocada na frente de uma repartição pública que está sendo inaugurada, né? Então, nesse caso, vão ser feitos aí a modalidade concurso, né? E vai ter prêmios ou remuneração está no edital. Cuidado para não confundir. Essa modalidade de licitação não é o mesmo que concurso público, claro, né? Essa modalidade é determinada apenas em razão da natureza. Podemos citar os concursos de monografias, que são realizados por alguns tribunais, nas quais os candidatos elaboram uma tese jurídica sobre um tema. Isso seria um exemplo de concurso. E o leilão? O leilão é uma outra modalidade de licitação, entre quaisquer interessados também, para a venda de bens móveis inservíveis. Olha só, o leilão, a administração pública está com aquele monte de cadeira velha, mesa velha, que não serve mais, tá certo? Tem que desovar aquelas cadeiras daquela mesa da escola, ou aqueles equipamentos lá do tribunal que não servem mais, que estão todos entulhados lá, né? Bens móveis, veja que não se aplica aos bens imóveis aqui, né? Só que a gente vai ver daqui a pouco nas exceções, mas a regra é bens móveis. Que são avaliados isolado ou globalmente em quantia não superior a 650 mil. Acima disso deve ser utilizada a concorrência. Tá? Ou produtos que são legalmente apreendidos ou penhorados. Aqueles produtos que são apreendidos lá na alfândega, ou que são penhorados, ou para alienação de bens imóveis que tem havido de procedimento judicial. Por exemplo, você tinha uma dívida uma dívida de execução fiscal e um bem seu foi penhorado. Aquele bem seu vai ser levado a leilão, né? Ele é derivado de um procedimento judicial. Ou uma dação em pagamento também. E aí vai ser quem ofereceu o maior lance. Vai ter uma avaliação, obviamente que vai ser feita antes, né, para saber quando é que o mínimo que aquele bem tem que atingir de valor, né? E o lance vai ser o que tiver maior do que a avaliação. Qualquer interessado pode participar do leilão. Essa modalidade é utilizada para a venda de quem ofereceu maior lance, né? Tem que estar acima do valor da avaliação. E ele serve para bens móveis inservíveis, como eu disse, para produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para bens imóveis, né? Que foram objeto aí de procedimento judicial, como eu disse, ou dados em pagamento, né? Eu tinha uma dívida com a administração pública, uma dívida fiscal, e uma das formas de pagamento foi um bem meu que eu dei. Eu fiz um acordo com eles na justiça, entreguei um bem meu, né, para pagamento. Esse bem vai a leilão para arrecadar dinheiro. Vale lembrar, olha ali, só o último parágrafo, vale lembrar que os imóveis, como regra geral, serão alienados mediante licitação na modalidade concorrência. Contudo, caso sejam oriundos, naqueles casos que a gente falou, de dação em pagamento, procedimento judicial, aí pode usar o leilão. Então, a regra, né, é que vender um imóvel, a modalidade seria concorrência. Essa seria a regra. Mas se for um imóvel dado dação em pagamento, oriundo de um procedimento judicial, nesse caso, ou apreendido ou penhorado, aí pode. O local de realização deles, né, das licitações, elas sempre vão ser efetuadas no local onde situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público, que aí pode ser justificado.
Entretanto, isso não impede a habilitação do interessado com residência em sede em outros locais. Uma empresa pode ser de uma cidade e participar da licitação na outra, sem problema nenhum. Tudo bem? Tudo bem, aqui tá tranquilo. Perfeito. Aqui também. Bom, tudo bem. É um tema cansativo, né? É cansativo para o professor, é cansativo para vocês, porque é reprodução da lei, né? Como eu disse inicialmente, não é um assunto que eu posso falar assim, e tem a corrente que pensa assim, a corrente que pensa assim, né? A jurisprudência está no sentido da doutrina. Não é, aqui é o estudo da lei, né? Então, se você está com a lei 866 atualizada, né? Ela é meio que auto-exemplificativa. Então, a licitação é um assunto que ele é maçante, ele é cansativo, porque ele é a leitura do texto da lei, né? Quando a gente for estudar aí as fases, você vai ver que elas estão todas no artigo da lei 8666. Então, é cansativo mesmo, eu entendo, é uma aula monótona e tal, mas é um tema muito cobrado no concurso, a gente não pode deixar isso, né, isso passar batido. Então, a publicidade das licitações, elas são pautadas pelo princípio da publicidade, a gente conversou isso, né? De modo que deve ser dado um amplo conhecimento aos administrados da ocorrência de um processo licitatório, né? E permite a participação de todos os interessados. A gente viu que a ideia de ter uma maior concorrência, né, de várias empresas e pessoas participando é um dos princípios, né, da licitação, para que se obtenha aí a vantagem, a proposta mais vantajosa. E aí essa publicidade é dada por meio de edital, né, e dependendo da situação publicada no Diário Oficial, né, e contudo é importante ressaltar que o instrumento de edital ele é obrigatório, né, para concorrência, tomada de preço, concurso e leilão. Por quê? Porque a carta convite não sai edital. Carta convite é uma carta que é encaminhada, né, aquelas pessoas que estão cadastradas ou que não estão cadastradas, mas que são daquele ramo de atividade, né? Por isso que a modalidade é convite, mas a gente também fala que é através do envio de carta convite. Mas é afixado uma cópia desse convite no local, na repartição pública, né? Só que não sai edital publicado. Fica uma cópia dessa carta pregada lá na repartição. Então, o resumo dos editais na concorrência, na tomada de preço, no concurso e no leilão, né? Embora que também fique pregado na repartição, ele tem que ser publicado no mínimo uma vez no Diário Oficial da União, no DOU, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da administração federal. Então, se você está falando de uma licitação realizada pela União, pelo governo federal, ainda quando se tratar de obras financiadas total ou parcialmente com recursos federais, vai ter que sair no Diário da União. No Diário do Estado ou do Distrito Federal, quando se tratar de respectiva licitação feita pelo ente da administração estadual, ou vai ser pelo Estado, né? Ou pelo município ou pelo Distrito Federal. Um jornal diário de grande circulação, e também se houver em jornal de circulação no município, ou na região onde será realizada a obra, prestado serviço, ou fornecido, ou alienado, ou alugado bem, podendo ainda a administração, conforme o vulto, tamanho da licitação, utilizar-se de outros meios para aumentar essa área de competição. Então, vai sair no Diário Oficial, se quem estiver fazendo a licitação é a União. No Estado, Diário Oficial do Estado, se a licitação tiver ser promovida por um ente da administração pública estadual ou municipal. E, além disso, também jornal diário de grande circulação no Estado e se tiver no município. Tá? Perfeito. Os prazos de antecedência, né? Aí você fala assim, mas qual é o prazo de antecedência, então, que essa publicação vai ter que sair, né? Contado até o recebimento das propostas, a gente conta esse prazo, ou da realização do evento. 45 dias antes, se você tiver na modalidade concurso, tá? Ou concorrência, naqueles casos de empreitada integral, tipo melhor técnica ou tipo técnica e preço. 30 dias, se você estiver na modalidade concorrência,
ou na tomada de preço na modalidade tipo melhor técnica ou tipo técnica e preço. 15 dias na modalidade tomada de preço, ou também 15 dias se houver um leilão. E, como a carta convite é muito simples, o procedimento, 5 dias antes. Tá? Isso está onde, Giovana? Porque a gente não vai decorar isso, a gente não está doido. Está no artigo 21, parágrafo 2º da Lei 8666. Só você lembrar o seguinte: o concurso, olha como é que você vai gravar. Você vai gravar que só existem 3 prazos. Desculpa, existem 4 prazos. Tá? Ou é 30 dias ou termina com o número 5. Então vamos lá. 45 cai para 30, que cai para 15, que cai para 5. Então, ou vai finalizar com o número 5, ou vai finalizar com o número 0. Então, você tem 45 dias. Grava comigo. Concurso não é um negócio mais complicado, porque vai depender de uma elaboração de algum projeto, alguma coisa que tenha intelecto envolvido, raciocínio, um negócio mais complexo. Então, bota um prazo maior para ele, 45 dias. Concorrência também não é uma modalidade mais complexa? Então, bota o prazo maior, 45. Aí você vai. Mas não é empreitada, não são grandes obras, são os menores. Concorrência de demais casos. É o segundo menor prazo, 30. De 30 caiu para 15, aí você vai para aquela modalidade que é a terceira intermediária mais simples, tomada de preços e leilão. E 5 dias úteis, que é convite, que é aquela cartazinha que é mandada. Então, você vai gravar esses prazos, 45, 30, 15 e 5. E vai distribuir de acordo com a complexidade da modalidade de licitação. Eu gravei assim, né? Bom, mas se você estiver fazendo prova com a lei seca, artigo 21, parágrafo 2º, tá? Lei 8666. Tá? Esses prazos serão contados a partir da última publicação do edital, resumido, ou da expedição da carta convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital do carta convite nos anexos. Qualquer modificação no edital exige uma divulgação pela mesma forma que se deu, reabrindo-se o prazo. Então, se houve uma modificação no edital e foi pelo diário, vai ter que ser pelo diário de novo, tá? Exceto inquestionavelmente essa alteração não afetar nada da formulação de proposta, foi um erro em digitação, uma besteira que não vai afetar nada na formulação de proposta, aí não precisa sair de novo. E em caso de irregularidades na aplicação da Lei 8666, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação, devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis, antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder às impugnações até 3 dias úteis. Então, sabe-se que a licitação vai acontecer daqui, 5 dias. Tem até 5 dias antes para impugnar e a administração tem 3 dias para julgar, aí responder. Além disso, qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica, poderá representar o Tribunal de Contas ou órgãos integrantes do sistema de controle interno. Bom, a gente vai estudar depois que o controle interno ele é feito pela própria administração pública e o controle externo é feito pelos tribunais de contas. Então, o próprio órgão que está fazendo a licitação faz o controle interno. E os tribunais de contas fazem um controle externo dessa licitação para ver se está tudo ok. Bom, tudo bem? Até aqui? Aqui, tranquilo. De boa. Então tá, olha só. Como esse tema é muito grande e as fases das licitações elas são gigantescas, eu vou finalizar a aula aqui hoje. E na aula que vem a gente vai trabalhar as fases da licitação. Elas são complexas pra caramba e mudam de acordo com a modalidade de licitação. Então, na próxima aula da semana que vem, que a gente ainda continua com licitação, aí eu vou trabalhar as fases com vocês, tá bom? E a gente vai trabalhar o pregão também, que é a última modalidade que não está na Lei 8666. Tudo bem? Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrando a aula hoje, então. Tudo certo por vocês? Positivo, professora. Por aqui pode encerrar. Obrigado aí pela aula. Boa noite para nós. Por mim também, tudo bem.
Então tá, gente. Eu desejo a vocês uma boa noite de descanso. Fiquem com Deus. E até semana que vem, tá bom? Ok, boa noite, até semana que vem.